a puberdade nas meninas é caracterizada pelo surgimento de dois eventos, que é o desenvolvimento das mamas e a primeira menstruação, né, que é a menarca. Então a gente precisa entender como é o ciclo, como funciona o ciclo menstrual. Para entender como funciona o ciclo menstrual, primeiro a gente precisa de uma noção da anatomia do aparelho reprodutor feminino. Então vamos lá. Então nós temos aqui um corte do corpo de uma mulher mostrando a sua anatomia interna, né? Então aqui a gente tem o canal da vagina, o colo do útero, o corpo do útero, o útero está em corte aí também, a gente vê que o útero é um órgão oco, né? A tuba uterina, lembrando que são duas tubas uterinas, e o ovário, lembrando que são dois ovários. Agora vamos olhar o ovário um pouco mais de perto, né? Então temos essa figura desse corte do ovário. Quando eu olho esse corte do ovário, eu sempre vejo duas coisas. Primeiro eu vejo umas bolinhas, olha aí, ó, de tamanhos diferentes, né? E também vejo vasos sanguíneos. Então isso me lembra duas coisas muito importantes. Que os vasos sanguíneos, eles estão trazendo os hormônios hipofisários, o LH e o FSH, que vão atuar sobre o ovário, vão estimular o ovário a funcionar. E o ovário também produz estrógeno e progesterona, então esses vasos sanguíneos vão carregar o estrógeno e a progesterona em direção ao útero e o resto do corpo. Tá? Lembrando também que o ovário é um órgão, né? Possui tecidos vivos, então ele também precisa de fornecimento de oxigênio, de nutrientes, também precisa remover as suas excretas. No primeiro dia do ciclo menstrual, por ação do LH e do FSH, esses folículos ovarianos eles começam a se desenvolver. Eles vão crescendo e também se inicia nesse momento a meiose. Então, dentro do folículo tem uma célula germinativa chamada de ovócito 1. Essa célula ainda é diploide. Então, ela começa a sofrer a meiose e dá origem. A meiose são duas divisões celulares. Então, ele sofre a primeira meiose, começa a segunda meiose e para, formando então esse folículo aí grandão e dentro dele a gente vê ali o ovócito 2. Então esse é o folículo aí perto do máximo do seu desenvolvimento. No 14º dia do ciclo menstrual, o folículo ovariano atinge o máximo do seu desenvolvimento. E como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a concentração sanguínea dos hormônios hipofisários, do LH e do FSH, há um pico na concentração de LH. Então o FSH e o LH juntos, eles vão ajudar no desenvolvimento do folículo. Quando chega no 14º dia, esse pico de LH provoca o rompimento ali da membrana do folículo ovariano, ocorrendo a ovulação. Então, normalmente, a mulher então libera um ovócito 2 a cada ciclo menstrual. Bom, agora vamos analisar alguns gráficos. Então, esse gráfico 1, ele mostra a variação do nível de LH e FSH. Então, qual é o padrão, qual é o comportamento? A gente vê que no início do ciclo, o nível de LH e FSH aumenta, quer dizer, a hipófise começa a secretar esses hormônios, e no 14º dia há um pico na concentração de LH e FSH. Esse pico da concentração de LH é que estimula o rompimento do folículo ovariano e a liberação do ovócito 2. Aqui no gráfico 2 nós temos a variação da concentração dos hormônios ovarianos, os hormônios produzidos pelo ovário, estrógeno e progesterona. A gente vê que na primeira metade o nível de estrógeno sobe e isso vai fazer o endométrio crescer e depois ele dá uma caída. E na segunda metade o nível de estrógeno e progesterona aumenta e depois cai bruscamente no final. Essa queda do nível de estrógeno e progesterona que a gente está vendo aí no gráfico é responsável pela descamação do endométrio. Então, na primeira metade do ciclo, por ação do estrógeno, o endométrio cresceu bastante. Na segunda metade, esse nível alto de estrógeno e progesterona mantém o endométrio crescido, espesso, dá estabilidade ao endométrio. E quando o nível desses hormônios cai, como a gente vê aí no gráfico, o endométrio então ele perde essa estabilidade e começa a descamar. As células começam a morrer e ocorre essa descamação do endométrio que a gente chama de menstruação. Então, fisiologicamente, por que a mulher menstrua?
Porque na primeira metade do ciclo, né, o nível de estrógeno provoca o crescimento do endométrio. Na segunda metade do ciclo, quando cai o nível de estrógeno e progesterona, esse endométrio começa a morrer, começa a descamar. Isso que é a menstruação. Bom, então a ovulação é um marco, né? A ovulação, o dia mais provável de acontecer no 14º dia. Então a ovulação separa o ciclo em duas metades. Essa primeira metade é a fase proliferativa, onde começa a secretar o FSH-LH, o folículo ovariano começa a se desenvolver, o nível de estrógeno provoca o crescimento do endométrio. Aí no 14º dia, ovula. E aí então, depois da ovulação, a gente chama tudo que acontece depois da ovulação de fase secretora. Então na fase secretora, você vê que os níveis de LH e FSH caem, né? Os níveis de estrógeno e progesterona aumentam e depois no final cai. E o endométrio que se mantinha desenvolvido por ação do estrógeno e da progesterona, ele começa a descamar e vem a menstruação. O folículo ovariano, depois que ele liberou ali o ovócito 2, ele se transforma num copo amarelado, chamado de copo lúteo. E é esse copo lúteo que tem uma atividade secretora muito intensa, daí o nome fase secretora, e esse copo lúteo é que está produzindo essa grande quantidade de estrógeno e progesterona. Então, no final do ciclo, esse copo lúteo ou copo amarelo começa a atrofiar, começa a diminuir o seu tamanho, começa a diminuir a sua atividade secretora, e aí por isso que o nível de estrógeno e progesterona cai. Bom, eu escolhi algumas questões aqui para resolver com vocês, relacionados então ao ciclo menstrual, tá? Esse controle hormonal sobre a reprodução. Bom, então vamos começar vendo a tirinha, né? Analisando a tirinha. Então você vê que é uma historinha envolvendo leões. Uma grande juba é sinal de poder entre os leões. É mega ré, cala a boca, o outro falou, né? Então a gente vê que tem alguns leões que têm juba e outros não têm. Então a gente olha para essa espécie, para esse animal e consegue ver quem que é o macho, quem que é a fêmea, né? A presença da juba é uma característica do macho. Então essa diferença anatômica entre macho e fêmea é chamada de dimorfismo sexual. A nossa espécie também tem dimorfismo sexual, né? Nós vimos lá nos caracteres sexuais secundários que existem a presença de hormônios, de testosterona no homem, estrógeno na mulher, provoca diferenças anatômicas na voz, na distribuição de gordura, no pomo de Adão, na distribuição de pelos. Então normalmente a gente olha e consegue diferenciar o homem da mulher, né? Isso é dimorfismo sexual. Na tirinha de quadrinhos, faz-se referência a um caráter sexual secundário em uma espécie de felinos, cuja manifestação... Bom, então isso daí é consequência dos hormônios sexuais, né? Ele está falando de um caráter sexual secundário. Então, todo caráter sexual secundário, ainda mais um felino que é um mamífero, é consequência da atividade dos hormônios sexuais. E a atividade desses hormônios sexuais tem relação com a atividade da hipófise e gonodal. O que é gonodal? Gonodal se refere a gônada. Gônada é um órgão que é capaz de produzir gametas e de produzir hormônios, né? A gônada masculina é o testículo, a gônada feminina é o ovário. Então, resposta aí, letra E. Tem mais uma questão aqui para você, ó. Então, observe o gráfico. Então, quando a gente olha aí o gráfico, a gente vê a variação na concentração dos 4 hormônios, né? LH e FSH, que são hormônios hipofisários, estrógeno e progesterona, que são hormônios ovarianos. Você vê que é um ciclo de 28 dias, né? Está ali o primeiro dia do ciclo, está ali o 14º dia, né? E está ali o 28º dia. Esse gráfico representa as variações das taxas dos hormônios hipofisários, FSH e LH, e hormônios sexuais, estrógeno e progesterona, presentes no sangue durante o ciclo menstrual. A respeito do gráfico, considere as seguintes afirmações. Então vamos, a respeito do gráfico, vamos analisar cada afirmação dessa. A ação do hormônio FSH e o pico de LH estimulam a ovulação, promovendo a liberação do óvulo? O que você acha? É isso mesmo, né? Porque tanto o FSH quanto o LH, no começo do ciclo, nessa primeira metade, estimulam o desenvolvimento e o pico de LH é que provoca a ovulação. Olha lá, o item está certo. Vamos analisar agora o 2, né?
as curvas dos hormônios podem comprovar que houve fecundação? Pelo contrário, não houve fecundação, porque quando não ocorre a fecundação, os níveis de estrógeno e progesterona caem, o endométrio começa a descamar e vem a menstruação. Se ocorresse a fecundação, né, vai ocorrer a fecundação, posteriormente vai ter a implantação do embrião no útero, e aí vai surgir um outro hormônio, chamado hormônio gonadotrófico coriônico. Esse hormônio, que é o hormônio da gravidez, ele estimula o ovário a produzir altas doses de estrógeno e progesterona. Então, o nível de estrógeno e progesterona permaneceria alto. Isso ia manter o endométrio, né? Porque o endométrio cresceu para quê? Para poder receber o embrião, né? Então, se não houve fecundação, o nível desses hormônios cai e vem a menstruação. Então, como o nível aí caiu, então eu tenho certeza que não houve fecundação, né? Agora vamos para o 3, ó. A queda das taxas hormonais no fim do ciclo indica que ocorrerá menstruação, que eu acabei de falar. Se cair o nível de o que mantinha o endométrio estável, desenvolvido, era esse estrógeno e progesterona. Quando cai o nível de estrógeno, cai o nível de progesterona, aí o endométrio descama e aí menstrua. Então o item está certo. Então resposta letra B, ó, 1 e 3. Olha, tem mais uma questão para a gente poder praticar o que a gente acabou de aprender, né? Em relação à integração entre os hormônios femininos e o ciclo menstrual, pode-se afirmar que, vamos ler cada item desse e vamos analisar, né? Letra A, cada ciclo menstrual inicia no primeiro dia da menstruação, até aí tudo bem, quando o hormônio progesterona está em alta concentração. Não. Se você olhar lá no gráfico, aqueles gráficos que a gente analisou, você vai ver que no início do ciclo, no primeiro dia, o nível de progesterona está em baixa concentração. Você vê que o nível de progesterona só aumenta na segunda metade do ciclo. Então, no início, o nível não está em alta, então está errado, né? B. A testosterona é responsável pela determinação e manutenção das características sexuais secundárias femininas. Não, também não. Características sexuais secundárias femininas não, seria masculina, né? Feminina está relacionada ao estrógeno, estrógeno que provoca o surgimento dessas características sexuais secundárias. Então também está errado. Vamos para a letra C, então. A camada superficial do endométrio ali é o tecido que reveste internamente o útero, onde vai ter a nidação, que é a implantação do embrião, com alta concentração de progesterona, descama, constituindo a menstruação. Não, nós vimos que o nível, na segunda metade do ciclo, se você for lá e olhar o gráfico de novo, você vai ver que o nível de estrógeno e progesterona aumentam. É isso que mantém o endométrio estável, desenvolvido. Quando o nível de estrógeno e progesterona começa a cair, aí ocorre a descamação, né? Ocorre a menstruação. Então, alta concentração de progesterona descama. Não, seria uma baixa concentração, então também está errado. Vamos para a letra D, então. A ovulação ocorre por volta do 10º dia num ciclo menstrual com duração de 28 dias. Não, se o ciclo tem 28 dias, o dia mais provável de ocorrer a ovulação é no 14º dia, não no 10º dia. Então também está errado, né? Então só sobrou a letra E, né? Mas vamos ler. O ciclo menstrual obedece à ação integrada de hormônios liberados pela hipófise e de hormônios liberados pelo ovário. Sim, é uma integração entre o LH e o FSH, que são os hipofisários, e o estrógeno e a progesterona, que são os ovarianos.